Olá! No programa de hoje e na semana em comemoração às mulheres, nós trouxemos uma super mulher. Ela que é mãe, empresária e advogada. Com vocês, a doutora Isabela Smith. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Prazer. Hoje nós vamos falar sobre os termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Isabela, nos fale um pouquinho sobre ele, por favor. A Lei Geral de Proteção de Dados foi uma lei criada em 2018, mas por conta da pandemia, né, o vigor dela acabou se atrasando e ela entrou em vigor mesmo em 2020 e as sanções começaram a ser aplicadas ano passado, agosto do ano passado. E qual que é a importância dela para as associações? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei importante para todo mundo, porque do que ela trata, né? Acho que é importante a gente falar o que são dados pessoais. Dados pessoais são todos aqueles dados que de alguma forma ou outra podem identificar o indivíduo. Então, como todo mundo sabe, um CPF, um número de RG, mas pode ser uma geolocalização, pode ser uma informação sobre a religião da pessoa, sobre a saúde. Então, todas essas informações constituem os dados pessoais. E com o passar do tempo, né, as empresas cada vez mais tecnológicas passaram a se utilizar destes dados para vender uma experiência mais personalizada. O que não é ruim, é bom, porque nós gostamos de ter experiências personalizadas. Por exemplo, quando a gente está assistindo um filme num aplicativo de streaming, a gente gosta que ele sugira algum título que já esteja no nosso leque de preferências. Então nós gostamos dessas experiências, né? Quanto mais personalizado, melhor. O problema disso é que algumas empresas começaram a usar isso indiscriminadamente, começaram a vender dados e aí nós começamos a receber ligações oferecendo produtos, algo que às vezes é desagradável. E por isso, né, o nosso legislador, né, o Poder Legislativo, se viu assim, obrigado a seguir a onda que já está em vigor na Europa e fazer também a LGPD aqui no Brasil. Você tinha perguntado se ela é importante para as associações. Sim, ela é muito importante para as associações também, porque as associações lidam com os dados dos associados, né, de terceiros, lidam com os dados também dos seus colaboradores. Então é importante, sim, muito importante. E como que as associações elas podem se adequar à LGPD? O que é feito hoje, né? Faz-se um verdadeiro estudo dentro da associação, no caso, para verificar, né, levantar quais dados são colhidos dos associados, dos colaboradores, como que eles são tratados, onde eles ficam armazenados, em nuvem, em qual nuvem, tudo isso a lei trata, né? E aí, a melhor forma de fazer isso é por um programa de adequação, que hoje já temos muitas empresas especializadas que normalmente contam com um advogado e também com profissionais de TI, porque é um misto, né? Ao mesmo tempo que você precisa saber da parte legal, né, dos dados, é muito importante também saber como é que isso vai ser operacionalizado tecnologicamente. E quais são os grandes desafios da LGPD? Os desafios, um dos desafios muito grandes assim, é a questão da anonimização dos dados. Quando um dado é coletado, muito dificilmente ele é definitivamente eliminado do sistema, porque hoje em dia todos os sistemas contam com aquela possibilidade de você fazer um backup, um técnico especializado consegue restaurar esse dado. E é muito importante, a partir do momento que você não vai utilizar mais o dado, que ele seja de fato descartado, exceto em algumas hipóteses legais. Então esse é um dos grandes desafios. O outro é realmente organizar o processo, né? Porque tudo é procedimento. Organizar o procedimento de coleta e armazenação para que não haja nenhum furo, para que minimize ao máximo o risco de vazamento. Então, no geral, esses são os grandes desafios. Isabela, o fato de essa lei ter entrado em vigor durante a pandemia atrapalhou em algum momento? Foi bom, foi ruim? Foi muito ruim, a meu ver. Por quê? As empresas, né, as associações, empresas ou qualquer coletores de dados já estavam passando por uma crise econômica muito grande. E a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela exige um certo investimento em sistema, em profissionais, em consultorias. Então foi muito ruim, porque o empresário, o dono, o diretor, a diretoria da associação não conseguia investir nessa parte para adequação
tendo que resolver tantos outros problemas financeiros. Então, a aplicação da LGPD ficou muito prejudicada por causa da pandemia. Mas eu vejo que agora está acontecendo um movimento de retomada, de fato, a esse assunto, e as pessoas estão começando a entender a importância dele, né? É meio que um movimento que existiu no nosso Código de Defesa do Consumidor, em que ninguém dava muita bola para isso, mas agora todo mundo sabe como é que é, todo mundo, né, clama por isso nas empresas. Então agora eu vejo que no mercado como um todo, não só nas associações, né, nas empresas que prestam serviço de fato, não é o caso das associações, esse movimento está voltando, com toda certeza. Com a nova lei, o papel do agente ficou mais desenhado. Como que vão ficar esses processos? Sim, com a nova lei, todas as pessoas que estão na cadeia de coleta e tratamento de dados ficou especificado. Agora nós temos, em cada coletor de dados vai ter que ter um DPO, que é a pessoa que se responsabiliza por todos aqueles dados, ou seja, ela que vai coordenar a coleta, o tratamento, o descarte, ela que vai responder perante ao terceiro interessado, como que o dado está sendo tratado, se ele já foi descartado ou não. Então, isso veio para esclarecer muito como é que funciona o tratamento dos nossos dados nas outras entidades. Em caso de dúvidas, como que as associações devem proceder? Quem que elas devem procurar? As associações, como lidam com o associado, né, o grande público, até mesmo terceiros, eu recomendaria que todas tivessem um auxílio especializado para poder dar a melhor resposta. Numa associação que tenha um jurídico, é sempre bom que o jurídico responda em conjunto ao colaborador da associação, para que o associado tenha o melhor esclarecimento e que a associação também fique resguardada. Doutora Isabela, muito obrigada por sua disponibilidade, por sua atenção, por seu conhecimento. E para você que está nos assistindo, muito obrigada também. Um abração e até o próximo. Obrigada, pessoal. Até.